Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus em oração pelo privilégio de estarmos aqui e vamos começar a nossa aula. Deus, eu quero te louvar de todo o meu coração e te agradecer por esta alegria que o Senhor nos proporciona nesta manhã de domingo, de nos reunirmos com a nossa família, Senhor Deus, reunirmos com os irmãos para ter esse momento de comunhão através da Tua Palavra. E a nossa oração é uma só, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós e que nós possamos aprender, relembrar esse tema tão importante segundo o Teu coração. Em tudo te louvamos e te agradecemos. Amém. Mas olha que alegria, hein? Marcelo, mora no meu coração, hein, Marcelo? Vamos chegando. Olha aí, ó. Mas é demais pra mim. É demais. Paulinho, você tá de brincadeira que você vai ficar aqui? Você veio buscar alguma coisa. Só a tarde. E aí, ele se instruiu aí? Só pra falar, já tá gravando tudo. Já tá gravando? Já tá gravando. Aqui é assim, né? Aqui, meu amigo, aqui é o vivo e a cores, né? Vamos lá. O sorriso pelo menos é garantido. Esse é o tempo inteiro, né? Boca aberta, né? É a musiquinha no meio da... Se eu estivesse lá na minha casa, eu ia falar assim, ó, esqueceu o rabo, né? Fechar a porta. Isso, obrigado. Então eu vou passar a chamada aqui para vocês. Amanhã. Aqui, começa pelo Digo. E eu vou já entregar dois materiais aqui. E nós vamos começar a falar sobre o curso. Que Digo, coloca aí do teu ladinho. Eu quero. Eu aceito. Pode encarar os dois aí, então. Isso. Tá bom. Isso. Esse material que está sendo entregue é uma apostila. Ô Fabiano, bom dia. É uma apostila, né? E também um cronograma do que vai ser visto cada dia na aula. Tá? E eu quero não sou o candidato, mas eu quero já fazer uma promessa para começarmos a nossa aula. Nesse curso, ó, mão para cima, mão direita para cima, outra mão no coração, prometo a vocês que não serei pesado nas tarefas, entendeu? Porque afinal de contas, como diz ali a chamada de vocês, nós estamos na 6ª rodada do CENIB. Então, já é 6 que estão se concretizando. Bom dia, Laís. Bom dia, Rafael. Então, desta forma, qual é o nosso desejo? É aplicar um exercício que nós tenhamos condições de fazer em sala de aula. Ok? Se dermos uma perguntinha, alguma coisa, um preenchimento, você vai com a caneta, conforme a aula vai correndo, você já vai preenchendo para que você fique tranquilo. Bom dia, Claudinha. Bom dia, tá dando uma olhadinha. Ah, que alegria nossa receber essa olhadinha cedo, hein? Amém. Tá ligado? Tá tudo ligado. Né? Então, essa é uma condição. Como é que funcionará a nossa aula? É básico. Basicamente, a nossa prova ela é dividida em 3 etapas. É uma prova mamata, fácil demais. Obrigado, minha irmã. Sem pegadinha, né? Sem. Não sou de fazer pegadinha com ninguém, né? A primeira parte da prova é a prova, propriamente dita, ela vale 6. Então, tem um valor bem tranquilo. E nós daremos 2 pontos
para que você possa fazer a leitura de Gênesis, capítulo 12, até Gênesis capítulo 50, que é o conteúdo que nós iremos abordar durante esses 7 domingos. Então, meu irmão, ler a Bíblia é maravilhoso. Ler Gênesis nesse intervalo é mais ainda, porque é uma história marcante. É uma história que te prende. Diferente de você ter que ler Ezequiel, por exemplo. Nada contra o seu Ezequiel, mas o conteúdo é um conteúdo assim que você começa a ler e você vai enroscando. E vai patinando. E você chega no Isaías, lá no capítulo 20, por exemplo, cara, você dá uma confusão e aquilo bola o meio de campo. Mas quando você lê um livro histórico como Gênesis, como Êxodo, é um livro que te chama atenção, né? Os livros do Novo Testamento são iguais, porque você quer ver, quem gosta de leitura, você quer ver aonde vai parar aquilo tudo, né? Você quer relembrar. E ainda mais quando você começa a ler a história desses patriarcas que mexem com você. Porque você vê a ação de Deus diretamente na vida deles, numa situação onde tudo conspirava para o pior, morte na certa, vidas de insucesso, e de repente Deus faz um e eles saem numa boa, né? Então isso mexe. Eu, quando começo a ler Gênesis, eu me emociono, porque é muito lindo, é muito gratificante, então aquilo mexe com a gente. Então nós temos 6 da prova, 2 pontos para a leitura de Gênesis capítulo 12 até o 50. Você vai distribuir durante esse período. É 7 da prova, 1,5. Ah, é verdade, é verdade. Dessa vez eu quis fazer diferente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá na... Pode mudar, pode. Eu fiz no último exercício. É 1,5. Isso, você tem razão. 7, 1,5 e 1,5. Então tá aqui, ó. Valor do teste desta matéria: 7. Apostilas com todos os exercícios preenchidos. 1,5. E leitura de Gênesis 12 a 50, 1,5. Tá fácil. Isso está dado. Bom dia. É demais, hein? É muita gente top aqui nessa sala, hein? Mário. Cristiano. É bênção demais, né? Glória a Deus. É gente boa, mas é bom evitar. O quanto se encontrar com ele de noite, corre, né? É isso aí. Então vamos lá, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que nós poderemos ter alguma dificuldade, óbvio, porque eventualmente o nosso desejo não é apenas relatar a história, mas agregar alguma coisa que venha servir para as nossas vidas. Óbvio que aqui na sala de aula também nós temos que partir do pressuposto que nós podemos ter aqui alguns irmãos que estão começando com o seu caminhar em Cristo e não conhecem, né? Outros conhecem de tudo, conhecem a história de José de frente para trás, de trás para frente, e podem, sem dúvida nenhuma, relatar todos os detalhes, mas nós não podemos nos basear nesse perfil de aluno. Nós temos que pegar sempre no perfil do aluno que está conhecendo, sabendo, relembrando. Chamada, vai passar aí de novo. Caneta. Ó, eu tenho algumas aqui, ó. Vê se está funcionando. Chegou desarmado. Aqui, digo. Precisa? Não? Então vamos lá. Hoje, conforme a nossa programação, é uma aula muito light. Então pegue a apostilinha, a folha de apoio que você tem. Essa daqui, ó. Nessa folha de apoio, você vai usar ela para você saber, se você faltar um dia, aí você já sabe o tamanho do furo da bala. Entendeu?
Se você faltar um dia, você vai olhar, bah, mas eu vou perder Abraão em Gerar, o nascimento de Isaque, Deus prova Abraão, a morte de Sara, uma esposa para Isaque. Cara, eu perdi conteúdo demais. Então, com isso, eu quero dizer para você, né, em alta voz e bom tom, não falte, fique comigo. Permaneça, né, para você se programar. E somente hoje, 21 de outubro, é uma aula de introdução para nós nos localizarmos no tempo, no espaço, né, para nós entendermos do que estamos falando sobre esses patriarcas, para nós entendermos um pouco mais, para depois, a partir de 28 de outubro, aí não tem para onde correr. Aí nós vamos entrar diretamente sobre cada um. E eu procurei dividir também durante os capítulos. Então, dia 28, nós falaremos do capítulo 12 ao 19, do dia 4 de novembro, do 20 ao 27, aqui digo, esse é o, né? Do dia 11, do capítulo 28 ao 35, em média, nós trataremos em torno de 8 capítulos por aula. Do dia 18, do 36 ao 43, e assim, dia 25 de novembro, 44 ao 50, e no dia 2 de dezembro é a hora. Que alegria! Pastor? Você está ligado lá ali, tá? Está ligado. Desculpa interromper aí. Imagina, não. Vou mandar animada aí. Aqui é sempre. Falei com um professor animado. E aí no dia 2 de dezembro, quando ele, olha só, fechou a porta, viu? O cara sabe, né? Avaliação final, conclusão do ano letivo. É a hora que o filho chora e a mãe não vê, entendeu? Vai. Essa você não pegou, Cristiano. Prova tranquila, só de X, entendeu? Verdadeiro e falso. Fique tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Senib, Seminário da Igreja Batista, Velho Testamento 2, os patriarcas. Então nós vamos abordar esse tema tão importante. E aqui, vamos começar. Nosso primeiro objetivo é começar falando sobre a nossa localização. Eu treinei em casa e lá deu certo. Vamos ver se aqui vai funcionar também, né? Vamos ver. Ó, se tudo correr bem, tá funcionando. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar. Nós estamos aqui inseridos, né, nesse processo todo. Deixa eu tirar aqui. E quando nós... O nome vai cair fora da tela lá. Vai descer. E aqui então, só para nós nos localizarmos, né? Ó. Tecnologia, né? Tecnologia. Estamos nós aqui, né? E quando nós nos aproximamos, né? Ó, então tá aqui, ó. Se nós... Ó, passei um pouquinho, mas a gente já se localizou, né? Ó. Deixa eu virar aqui. Um girinho aqui. Estamos nós, então, já nos localizamos dentro do nosso globo terrestre. Agora, a primeira questão da nossa aula é: aonde tudo começa? Nós estamos aqui no hemisfério sul, na América Latina, no novo continente,
Nós estamos aqui na Nova Igreja Batista e nós precisamos falar sobre os patriarcas. Nós precisamos falar sobre a vida de Abraão, precisamos falar sobre a vida de Isaac, Jacó, precisamos conhecer quem foi o tal do José, o que ele fez, que ele é tão importante, que ele se acha. Então nós temos que entender, mas a primeira questão é saber aonde é que tudo aconteceu. Então nós vamos lá, né? Aqui nós vamos usar o Google novamente, o Google Earth. E aí a gente coloca como a cidade Jerusalém, só para dar uma referência. E agora, olha, ó, olha o giro que nós fazemos, ó. Vamos viajar. Por enquanto é só assim. Né? Então, quando nós caímos aqui, ó, deixa eu dar um up, um zoom aqui, voltar, ó. A história acontece aqui, ó. E isso aqui, ó, vocês precisam gravar sempre na mente de vocês. Aqui esse pedaço de estrada aqui, ó, parece, ó, um asfalto, né? Mas é o Mar Morto. Aqui nós temos o Mar da Galileia. E esse risquinho aqui, ó, por aqui, o Rio Jordão. Então, toda a história, e aqui mais para baixo nós temos o Egito, tá? E toda essa história que está acontecendo, ela acontece exatamente nesse lugar, no Velho Continente, né? E nós vamos trabalhar exatamente aqui, onde tudo começou. Deixa eu só tirar essa... Um lugarzinho calmo ali também. Tranquilo, faixa de Gaza. Ó, vamos diminuir o zoom aqui, ó, para você saber mais ou menos do que nós estamos falando. Ó, aqui eu comentei o Egito, né? Então aqui nós temos Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque. Nesta região aonde acontece a criação, é nesta região que nós temos o Jardim do Éden. É nesta região aqui que nós temos aqueles rios, Gion, que passa, o Tigre, Eufrates, enfim, né? Então, claro que é aqui que nós temos itens importantes. Ó, tá aqui, ó. Aqui é assim, ó. Hoje, esse lugar aqui que nós fatalmente vamos passar por ele, é onde foi construído hoje um templo islâmico, tão conhecido, né? The Dome of the Rock, né? O Domo da Rocha, enfim, né? E ele é exatamente no lugar onde foi construído o templo judeu, que foi construído por Herodes já, depois de que ele tinha sido destruído, e muito em breve vai ser destruído. Mas isso é conteúdo para outra história, para outra aula, né? Então aqui nós vamos também ver esses pontos, enfim. Eu quis trazer desta forma hoje, porque normalmente a gente acaba trazendo aqueles mapas fixos, né, estáticos, e o mapa estático ele dá uma noção. Mas nada melhor do que ter a visão específica, né, do próprio Google aqui, para a gente ter uma ideia, né, para a gente entender. Se eu colocar Rua Manaus, predinho dos alemão, já vai pegar a picanha lá na geladeira, lá, no jeito, Cristiano. Entendeu? Ó, aqui pega tudo, viu, Cristiano? Aqui vai, aqui funciona. Aqui não tem para onde correr. Então, meus irmãos, feito essa primeira introdução, para nós termos uma noção de local, para nós entendermos sobre a localidade onde nós estaremos trabalhando, agora nós vamos falar especificamente sobre o panorama do Antigo Testamento. Então você tem aí na sua apostila um panorama de espaço de eventos que aconteceram, né? E aqui nós começamos
com os primeiros itens. A eternidade. Agora nós falamos sobre a localidade e agora nós vamos falar sobre os fatos. Então aqui nós temos a eternidade, aonde temos uma referência no Salmo 90, verso 2, aonde nós falamos de como era tudo antes. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Depois disso, Gênesis, no capítulo 1 até o capítulo 2, nós temos a criação. Nós já trabalhamos isso lá na matéria de Velho Testamento 1, onde nós abordamos todos esses itens sobre a criação. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria, enfim, a todos, dá nome. E depois disso, lamentavelmente, nós temos a queda. Nós estamos aqui indo cronologicamente para você se situar até onde nós chegaremos nos meninos, até onde nós chegaremos nos patriarcas. Então nós temos a queda, mas que queda é essa? Parece óbvio, mas é a queda do homem. É no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde nós temos o golpe, como muitos falam por aí, né? O golpe. Mas o golpe que o inimigo das nossas almas aplicou sobre a mulher. E foi lá e achou exatamente um ponto fraco, um ponto falho no temperamento e na personalidade da Eva, e conseguiu, através da desobediência, implantar o pecado. E a partir desse capítulo 3, nós tivemos acesso àquele pecado que nos acompanha. Como é o nome daquele pecado? Original, não é o falso. Esse é o pecado original que nos acompanha a partir de Gênesis no capítulo 3. Aqui nós temos uma situação em que Deus dá realmente Ele amaldiçoa a cobra na pessoa que estava ali sendo usada pelo inimigo. Infelizmente, ele puxa a orelha da mulher e puxa a orelha do homem de forma muito clara nesse capítulo. Dilúvio, está aqui, ó. Gênesis capítulo 7, do capítulo 7, do verso 6 ao 24, e você vai marcar na sua apostila, 2450 a.C. Então nós estamos falando do primeiro patriarca antes do dilúvio. Então nós estudaremos 4 patriarcas, ouçam bem. Nós estudaremos 4 patriarcas. Mas esse caboclo aqui, o Noé, ele era um patriarca também, né? Porém, os historiadores classificam os patriarcas como antes e pós-dilúvio. E ele, claro, foi o antes do dilúvio, obviamente. Nações. Gênesis capítulo 10 e o verso de número 32. Quando nós falamos de nações aqui, nós não estamos nos referindo àquela festa que acontece em outubro na Avenida Brasil, a festa das nações. Nós estamos nos referindo à criação das nações. Será, Eduardo, que é isso mesmo? Ora, vamos ver. Então, não custa você clicar lá em Gênesis capítulo 10 e lá no verso de número 32, aonde nós temos, e esses são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, o povo se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, aqui nesse trecho, nós estamos falando que foram criadas as nações a partir dos descendentes de Noé. Tá? Isso já foi visto nos outros módulos. E aí nós temos lá, pegamos os 3 filhos de Noé. Como é que é o nome desses meninos? Sem, Cã e Jafé. Isso. E cada um deles existe toda uma genealogia, uma estrutura familiar que veio a partir desses meninos aí.
Depois, então, nós temos aqui, é onde o filho chora e a mãe não vê. Patriarcas, capítulo 12, é a história mais linda, uma das histórias mais emocionantes que a Bíblia conta. Começa aqui a história de Abraão. Para ser mais exato, no último capítulo, no capítulo anterior, no capítulo 11, quando realmente o pai de Abraão morre, e aí então, no capítulo 12, Deus chama Abraão na chincha e fala, como diz Fernandinho, sai de tua tenda, ó filho meu. E é nesse momento em que Abraão é chamado para sair da sua tenda, e aí Abraão é convidado a olhar as estrelas do céu. Essa história que nós vamos nos ater a partir deste capítulo. Porém, claro, para nós nos situarmos na história e na nossa cronologia do tempo, temos aqui o Egito. Mas o que tem a ver o Egito? Aqui nós estamos falando do Êxodo. Nós estamos falando do povo em 1800. O que aconteceu nesse texto, hein? Vamos ver. Êxodo, capítulo 1, verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Aqui nós estamos falando durante todo o período em que o povo viveu no Egito. Não foi 4 semanas, não foram 40 semanas, foram muitos anos. Quantos anos foram? Vocês lembram? 400 anos de perseguição. E esse povo ficou no Egito comendo o pão. Durante todo o período em que o patriarca José estava vivo, eles estavam bem. Viviam numa condição maravilhosa. Mas como eu acabei de ler um texto que diz assim, então subiu ao trono um faraó que nada sabia acerca de José. Portanto, José já estava morto e o faraó não sabia. Só sabia que havia um povo que se proliferava no meio do Egito e que crescia demais. Um povo judeu, um povo que não tinha acesso a Netflix, que se procriava demais. Um povo de mulheres que não tinham útero policístico, que não podia deitar, entendeu? Se não deitassem de calça jeans, no outro dia estavam grávidas. E esse povo, o faraó ficava preocupado. Esses caras vão tomar tudo aqui. Se nós não fizermos nada, os egípcios vão sumir e vão entrar como uma praga daninha no nosso meio, que vai tomar conta da nossa população, esse povo. Por isso que eles começaram a judiar, a perseguir, a escravizar, a matar, e aí a coisa continua. Até que nós temos o deserto, Êxodo 16:1, 1460 no nosso tempo, da cronologia, 1460 a.C. Por que deserto? Porque é o período em que o libertador caminha com o povo saindo do Egito e ele leva, mande que meu povo, diz Deus, marche Moisés. E aí o povo sai do Egito, dirigido por Moisés, em busca da terra prometida, né? Que não é a da Record, mas Record retratou, né? Muito bem, inclusive, mas em busca da terra prometida. Uma viagem para ser feita em poucas semanas, que levou nada mais, nada menos que 40 anos. Enfim, não tinha o Waze. Se tivesse, era só colocar facinho, chegavam rapidinho, mas infelizmente naquela época não funcionava. Então, e além de não ter o Waze, eram desobedientes. E em virtude da desobediência daquele povo, Deus fez com que
apenas 2 pudessem ter acesso à terra que mana leite e mel, à terra prometida. Quem foram eles? Vocês lembram? Josué e Caleb. Que é bom, os meninos bons demais, os meninos que acreditavam, os meninos que foram levados, que cresceram no deserto, que nasceram no deserto e que, ao receber uma demanda do próprio Moisés, foram junto com outros espias, entraram na terra prometida, viram, mas eles viram aquilo que os demais não viram. E essa é a primeira lição que eu tomo para mim amanhã deste domingo, e eu quero mais uma vez relembrá-los. Muitas vezes na nossa vida nós fazemos exatamente como os espias. Nós estamos naquela situação do copo de água, que está pela metade. A grande maioria olha e diz assim, a água já está quase acabando no copo. E a minoria, melhor dizendo, vai olhar e dizer assim, não, acabamos de começar a tomar, ainda temos metade, vamos nos organizar que esta água vai servir muito ainda para nós. E Josué e Caleb, nesse período, tiveram esta visão, que é a visão do cristão, que é a visão do crente comprado pelo sangue de Cristo Jesus, que é a visão olhando sempre para o alto, como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando os demais espias viram a terra prometida e viram que haviam ali gigantes e que eles falaram assim, Moisés, não dá, os caras são loucos, os caras são grandes demais, não tem condição. Não dá a mínima possibilidade. Olha para nós aqui, nós temos 40 anos andando nesse deserto, nós estamos aqui famintos, apanhamos, sofridos, somos a grande maioria agricultores, cuidamos de animais aqui no deserto, não somos guerreiros na essência, como os espartacos, né? E agora nós vamos ter que entrar num lugar onde existe muita gente morando. Moisés, afinal de contas já tem gente morando lá, deixa lá, vamos tentar achar um outro lugar. E aí vem uma palavra de Josué e Caleb dizendo assim, Moisés, eles são grandes, mas não são 2, então quanto maior é o caboclo, maior é a queda, então não se preocupe, Deus é conosco, nós vamos lá e vamos vencer. Deserto, então 1460. Depois nós temos Canaã. Ei, Canaã. Números. Texto lindo. Capítulo 13. E o verso de número 2. Que é exatamente o que nós estamos falando. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra prometida, terra que emana leite e mel, terra de Canaã, terra que doou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Juízes, essa é uma fase da história do Velho Testamento que muitos Juízes, capítulo 2, o verso 16. Próxima aula você senta ali na frente. A vaidade, né? Tudo é vaidade, né, Cristiano? Juízes, capítulo 2, verso 16. O livro de Juízes é um livro fantástico, mas muitos que porventura se dizem ateus, ou muitos que não querem confessar o poderio do nosso Senhor, se utilizam textos como esse de Juízes para criticar o que de fato Deus fez. Porque, afinal de contas, aqui é um período de extrema violência. E é um período em que não há um rei. É um período em que Deus estabelece juízes, o próprio nome já diz, para coordenar e comandar o seu povo e a sua nação. E são pessoas específicas colocadas em várias partes, naquele mapa que vocês viram, e que muitas vezes trabalhavam em momentos simultâneos, né? Numa região havia lá um juiz, em outra região atuava outro juiz. Cito alguns deles. Gideão foi um deles, né? Cito um deles, um outro juiz, Baraque. Não se tem como falar de Baraque se não lembrarmos de Débora, né?
que ela que de fato estava para ser juiz, o Baraque, mas ele amarelou e ele disse assim: eu só vou guerrear se Débora for junto comigo. E outros tantos. Não poderíamos deixar de falar de Sansão, que também foi um juiz colocado por Deus. Sansão tinha uma característica específica que se encontra também, que nós também encontramos no Novo Testamento, na pessoa de João Batista. Qual era a característica de Sansão equivalente a de João Batista? O que os dois tinham em comum? O time? Quem sabe? Não. O que os dois tinham em comum? Nazireu. Havia uma promessa sobre Sansão, e ele havia feito este compromisso, sua mãe e seu pai, de que nenhuma navalha passaria sobre os seus cabelos e ele seria totalmente dedicado a Deus. Mas infelizmente Sansão também teve momentos de altos e baixos e, acima de tudo, de desobediência. Reino Unido, 1 Samuel, capítulo 9. Foi um período de 120 anos, dividido de igual modo entre os 3 reis que governaram o povo hebreu durante esse período de 120 anos. Quais foram os 3 reis aonde este reino estava unido? Primeiro foi o rei Saul. Então, durante 40 anos, Saul governou, e Saul foi um rei que o povo clamou, o povo pediu. Então, de tanto o povo encher os picuá de Deus, Deus disse: Samuel, vai lá e nomeia Saul. De todos, o Saul é o menos pior, é o que eu quero para ser rei. E ele governou durante 40 anos. Depois, mais 40 anos, nós tivemos um outro rei, ele, segundo o coração de Deus, o próprio Davi. E depois, mais 40 anos, o seu filho. Quem? Absalão? Quem foi rei depois? Salomão, é isso, mas estava por ali, né? Salomão. Tem aquela passagem que vocês conhecem, que ele também construiu um sobrado, coisa mais linda. Davi queria construir um sobradinho, mas Deus disse assim: não, Davi, nas suas mãos passou muito sangue. Você tem um coração bom, mas você foi matador, você não vai construir o que você deseja, mas o seu filho construirá. Não era o sobrado de Davi, era o quê? O templo. Então foi Salomão que construiu o grande templo, né? Por isso que nós falamos o templo de Salomão, né? E temos hoje uma réplica na cidade de São Paulo, construída pelo Edir Macedo, muito grande. Eu não tive o privilégio de conhecer ainda, mas nós sabemos que, como diz a palavra, Deus não habita em templos, né? Ele está aqui em nossos corações. É sempre bom nós lembrarmos disso, que muitas vezes nós focamos mais na parede ou na placa, né, da igreja, e esquecemos que realmente o que Deus quer de nós e quer sempre é ter lugar limpo, liberado nos nossos corações. Então nós temos o Reino Unido e, por consequência, logo na sequência nós temos a divisão. O que é que aconteceu, moçada? Na cronologia do tempo, então vejam, nós já passamos os patriarcas aqui, né? Isso já ficou para trás. Já teve guerras, já teve o povo andando no deserto, o povo já assumiu Canaã, o povo já se colocou para correr, todos os que moravam e habitavam naquele lugar, e aí o reino se estabeleceu. Depois nós temos a divisão dos reinos. E essa divisão dos reinos, ela é retratada nesse livro também bastante conhecido de 1 Reis, no capítulo de número 12. Então nós temos aqui todo o capítulo contando a história do rei Roboão.
e a partir deste reinado começou-se a fazer a divisão. Mas que divisão? Pelo menos duas, aonde nós dividimos o reinado de Israel à esquerda e o reinado de Judá à direita. Foi assim? Ou foi no norte e no sul? No norte e no sul. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Nós tivemos a divisão de Israel ao norte, o reino de Israel ao norte, e no reino de Israel ao norte havia uma capital chamada de Samaria. E no reino de Judá ao sul, a capital era Jerusalém, 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 né? E aí depois nós temos cativeiro, período difícil. 600 antes de Cristo, um período muito difícil, um período em que realmente um rei de uma cidadezinha, de um povoadozinho chamado Babilônia, vai até este lugar tão lindo, onde manava leite e mel, porém o povo era rebelde, e eles levam cativo para a Babilônia, e eles levam o próprio Daniel e mais alguns, né? E aí o tema do livro de Daniel é Daniel capítulo 1 e o verso de número 8, onde diz assim: e assentou-se em seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei oferecia. Livro maravilhoso, livro que ao ler você tem o coração assim transformado e você fala assim: eu quero um dia conhecer esse Deus de Daniel, porque esse Deus de Daniel é o que há, é maravilhoso mesmo. Então nós vemos no cativeiro, capítulo 1, verso 1, ou praticamente todo o livro de Daniel, e assim por diante. Mas, como diz a lei da física, tudo que sobe precisa descer. Então Deus criou uma oportunidade em 500 antes de Cristo, do retorno. Olha só, me ligando esta hora. E é o Cristiano, não é você, é o outro Cristiano. Vou ter que recusar aqui, não vai dar, Cristiano. Esdras. Vamos achar o livro de Esdras, capítulo 2 e o verso de número 1. Sobre o livro de Esdras, muitos escritores comentam que o livro de Esdras ele foi constituído com o livro de Neemias e Esdras. Era um livro só. Porém, muito tempo depois, houve essa pequena divisão. Esdras, capítulo 2 e o verso de número 1. Aqui nós temos, esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Glória a Deus. Então aqui é o retorno. E depois do retorno nós temos esse período de silêncio, que é onde há um período em que Deus, como diz o tema, para de se comunicar e volta a estabelecer um novo contato com o seu povo através de Mateus, capítulo 1 e verso 1, através do nascimento de Jesus Cristo. Tá? Então aqui nós temos a cronologia, nós temos aqui um apanhado a grosso modo, né? Porque se nós fôssemos entrar aqui, por exemplo, só aqui nesse pedaço nós temos toda a cronologia dos reis. Nós poderíamos expandir aqui esse espaço para falarmos sobre os reis, tanto no período, principalmente no período de divisão, né? Mas não vem ao caso. Fica para um outro momento nós expandirmos. Então, meus irmãos, todo esse período aqui é uma narrativa da história do povo de Deus do Velho Testamento, né? E agora a gente traz mais alguns detalhes específicos, pontuais e importantes de nós lembrarmos, que está aí na sua apostila.
Então, só para relembrarmos sobre a criação, né? Este é o primeiro acontecimento que gerou a fé bíblica num Deus que criou e sustenta todas as coisas. Dia, né? E o que foi criado, enfim, no período da criação que nós falamos sobre Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 2. Só para nós lembrarmos. Falamos da queda do homem, está aqui, ó. Né, a gravura aqui, a imagem, mostrando Eva desobedeceu a Deus, ato chamado de pecado original, já falamos sobre isso. Outro fato importante que aconteceu foi o dilúvio com a arca de Noé, né? Com a arca de Noé, enfim. Depois nós temos os 10 mandamentos, ou decálogo, também, que significa 10 palavras, que são as leis divinas encontradas na Bíblia Sagrada, escrita por Javé, Deus, o Senhor, entregues a Moisés, o libertador e o legislador. Libertador por quê? Só para nós lembrarmos, porque tirou o povo do Egito. E legislador porque ele realmente trouxe as leis do Senhor através das tábuas que ele recebeu no Monte Sinai, no Monte Sinai. No Monte Sinai, que depois teve o nome alterado também, conhecido como Monte Carmelo, né? Mas no Monte Sinai ele recebeu e o povo guardou, o povo cuidou dessas tábuas, e o povo cuidou tanto, e que quando ele estava chegando, ele deu uma tropeçada para entregar. Pessoal, olha as leis. Caiu, quebrou. Foi isso que aconteceu, meus irmãos? Não. Teria acontecido se fosse eu, Moisés, obviamente, cabeção, como sou, teria derrubado, né? Cuidado com as tábuas, olha aí, tá descendo do monte. Não teria sido fácil. Mas Moisés, que era de uma personalidade difícil, né? Mas quem sabe ele era um colérico. Ele quando desce e ele chega e vê aquele pecado, ele vê tudo que havia sido feito, inclusive pelo seu irmão. Havia conspirado contra ele, criado um bezerro de ouro e o povo lá adorando. Então, a sua reação foi em quebrar as tábuas da lei e destruir. Vocês vão se virar. Mas Deus é misericordioso, Ele volta atrás e mais uma vez as tábuas são refeitas. E nós temos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, todos os mandamentos, de 1 a 17. Só para nós lembrarmos, um outro fato que marcou também o período de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso já envolve os patriarcas, porque esse rapaz aqui da imagem era Jó. Ló, eu só errei a letra, né? Eu errei a letra, me desculpem, era Ló. E aqui a sua esposa, enfim, e suas filhas. E Ló era sobrinho de quem? Abraão, então já era o período dos patriarcas. E Ló olhou, viu. Tá bom, vamos lá. E ele viu e foi para um lugar onde os seus olhos o chamavam. Mas falando sobre os patriarcas aqui, nós temos que dizer que durante o período da evolução histórico, político, religiosa dos hebreus, então nós já falamos, houve um período patriarcado, período nômade, pastores, agricultores, de Abraão até Josué. Juizado, é o período do livro de Juízes, só para relembrar o que já foi dito. Os primeiros líderes, Josué até Samuel. Monarquia, então já falamos sobre isso. Saul, Davi, Salomão, né? E depois a divisão dos reinos norte e sul. Aqui eu trouxe a imagem para vocês verem o reino unido de Saul, Davi e Salomão. Então aqui nós temos um pedaço para você ver aqui. Esse menor era o espaço de Saul,
O reinado de Davi era esse aqui, e Salomão se estendeu mais esse trecho aqui também. Foi ainda maior. O reinado de Salomão pegou desde esta área até esta área aqui em cima. Tá? Então, olha, só para vocês se situarem, aqui está o Mar Morto, aqui bem no meio está o Mar da Galileia, sempre para vocês se situarem. E aqui está o Rio Jordão, tá? Ó. E aqui nós temos o reinado dividido. Então, nós temos aqui na parte de baixo, Judá e Jerusalém como capital. E como nós falamos, no reinado do norte, Israel como capital, Samaria. E aqui nós temos, não poderíamos deixar de falar, a estrutura dos filhos de Abraão. Começou aqui, veio Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí Jacó teve relacionamento com Lia, Raquel, Bila e Zilba. E aí cada uma delas aqui gerou todos os seus filhos. A única menina, Diná, que não ganhou aqui uma porção, mas os demais todos. E aqui nós temos o nome de cada um dos filhos. Filhos de quem? De Jacó, que deram origem às 12 tribos, né? Em especial para a tribo de Levi, Levi não ganhou terra. Levi ganhou, a herança dele foi Deus. A herança de Levi foi em servir a Deus e estar presente em todas as tribos, porque ele era realmente o responsável por cuidar de tudo que se referia a Deus. Cuidar do templo, enfim. Essa aqui é a origem das 12 tribos e aqui está a divisão, o que cada um pegou de terra. Em especial, nós temos José. Também, além de Levi, nós temos José, porque José não participou desta divisão, ele especificamente. José foi representado pelos seus filhos, Manassés e o Efraim, né? Nós vamos abordar esse tema também um pouquinho mais para diante, quando estivermos falando acerca do pai dele, o seu Jacó, na hora em que ele abençoa o seu filho. Ele tem a bênção cruzada. Nós vamos entrar nesse detalhe também. E o que é o tal do patriarca, né? Segundo o dicionário Aurélio, quer dizer um indivíduo tronco de família importante. Em uma resposta simples, um chefe de família. Eram os líderes espirituais de uma comunidade, no caso da comunidade do povo de Deus. De muitos patriarcas que o Velho Testamento nos apresenta, então tá bom. De muitos patriarcas que o Velho Testamento nos apresenta, como eu disse, nós temos Noé, que era um patriarca, mas nós estudaremos apenas alguns, né? Qual é esse primeiro patriarca? Gênesis 12, teve um chamado. Qual é o nome dele? Vamos ver se vai funcionar. Abraão, resposta certa. O segundo patriarca que nós estudaremos, que tem o seu nome significado riso, ou filho da alegria. Qual é o nome dele? Isaac. Nós temos o seu Isaac. Aqui, Gênesis capítulo 21 conta a história dele. E Gênesis 25 a 26 nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu mano, Jacó. Ok? E por fim, Gênesis 37 até em diante nós temos José. Tá? Então nós temos aqui 4 nomes de 4 patriarcas que nós abordaremos para nós entendermos mais. Como é que era a economia e a sociedade? A vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em 2 fases, a nômade e a sedentária, né? A princípio, os hebreus eram pastores, nômades. Eles não tinham uma habitação fixa. E é o período dos
patriarcas isso, se dedicavam à criação de ovelhas e cabras, enfim, e pertenciam a todos os clãs. Mais tarde, então, já fixados na região da Palestina, enfim, naquela região que eu mostrei para vocês, Canaã, né? Foram deixando os antigos costumes das comunidades nômades e desenvolveram a agricultura, o comércio e tornaram-se então sedentários. Basicamente era isso. Obrigado, Senhor, pela presença desse pessoal, né? Eles conseguiram ficar firmes até o fim da aula. E isso é muito bom. Ô, rapaz, esse copia e cola me judia, hein? Aham, exatamente. Tá? Obrigado. Corrige para nós, por favor. Quem tem a caneta ali, risca, né? Claro. Opa! Vamos voltar aqui, ó. Os benjamitas. Geralmente é aqui, ó. Bem pertinho do Mar Morto. Aqui é o núcleo de tudo, porque aqui, ó, é um lugar de transição dos reinos, que tinha acesso ao mar, né? E aqui dava muita briga, lá no livro de Juízes, nós vamos ver, muita confusão acontecia nesta região aqui, os benjamitas. Tá? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Hã? Alguém tem alguma dúvida sobre essa introdução rápida? Não? Então, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Domingo que vem nós começamos, então, a história do primeiro, Abraão. E eu convido você a vir, a participar. Tenho certeza que será uma bênção. Vamos ficar de pé, por gentileza. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos, de relembrarmos, de vivermos a Tua Palavra. É um momento tão gostoso que temos, Pai. E nossa oração é uma oração de gratidão a Ti. Eu te peço um domingo especial para cada um dos Teus filhos, que eles possam aproveitar segundo aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço.